É exatamente isso. Silvio Santos era um mentiroso. E por que eu estou falando isso? Porque eu me identifiquei com essa história dele que eu vou analisar aqui para vocês, porque meu pai foi exatamente esse cara que o Silvio Santos vai narrar aqui para vocês. Então, se você entrou aqui nesse canal esperando alguma fofoca, esperando que eu criticasse o Silvio Santos de alguma forma para você me cancelar e apertar descarga aqui nos comentários, já pode sair fora, que esse vídeo aqui não é para você descarregar esse monte de merda que você tem dentro de você. Meu canal não é um vaso sanitário. Eu estou aqui para falar sobre esse ícone da televisão que eu cresci ouvindo esse cara falar. Sou um grande admirador do Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos. Então vamos analisar esse áudio dele que ele deu. Já tem bastante tempo, essas imagens são antigas, mas vale muito a pena para vocês refletirem sobre essa mensagem que ele deixou nesse vídeo aqui. Primeiro eu vou deixar o vídeo todo tocar para vocês ouvirem a mensagem e depois a gente analisa, porque eu sei que tem muito chato e chata aí que fica, ele interrompe o tempo todo. Aqui o Alecrim Dourado, isso aqui não é um canal para você ver jornalismo, para você ver reportagem. Tem outros canais aí que fazem isso, tem outros canais que tem só esse vídeo. Aqui eu faço análise de comportamento, análise de reflexões, justamente para expandir a consciência de vocês e vocês conseguirem entender melhor a vida e não cometer atos horrorosos contra a própria vida de vocês, como nos últimos vídeos que eu postei aí. Então, bora para a análise. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas, são minhas filhas, não são minhas filhas, era casado, não era casado, e hoje eu vejo as besteiras que eu fiz. E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Quando eu corria atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Comigo é pau na mão e pão na outra. Filho meu não pode ser nem bêbado, nem vagabundo, nem ladrão. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? O careca! Sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado.
Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei porquê, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Como eu disse, Silvio Santos já foi um mentiroso. Meu pai também foi. Pedi até autorização para minha mãe para poder falar isso aqui, ela me autorizou. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela me contou que as mulheres que meu pai tinha fora do casamento, elas iam bater lá em casa. Aí a minha mãe falava com elas que era esposa do meu pai, e quando elas ligavam para o meu pai dizia que era mentira, que ela era irmã do meu pai. Meu pai dizia que a minha mãe, esposa dele, era irmã dele. Ele, cara de pau, mandava as mulheres irem procurar por ele lá onde a gente morava. Meu pai foi esse cara, o mesmo que o Silvio Santos. Então eu vi essa conexão nessa história do Silvio Santos com a minha história, e eu me tornei esse cara também. Eu vivia atrás de mulher na rua, assim como o Silvio Santos comenta aqui, ele fala que não sabe o que procurava. Eu procurava preencher um vazio dentro de mim. O que o Silvio Santos procurava eu não sei. Procurei mais sobre a história dele, não encontrei. Encontrei essa série aqui na Star+, sobre a vida dele. Encontrei várias mentiras contadas na série com a história do Silvio Santos, como ele era um mentiroso. Mas eu achei isso fantástico. Ué, Brão, como assim? Silvio Santos era um mentiroso e você acha fantástico? Sim, por conta dessas mentiras terem levado ele exatamente para esse lugar maravilhoso que ele conquistou na televisão brasileira e nos corações de todos os brasileiros e fora do Brasil também, porque ele não usava mentira para prejudicar ninguém, ele usava mentira para favorecer a ele, por consequência, a sua família e o público de um modo geral que ele alcançava. Então essas mentiras eram funcionais. Eu ainda não vou conseguir fazer essa análise completa aqui para vocês sobre a história do Silvio Santos, porque eu não quis usar essa série da Star+, por conta de eu ter ido pesquisar e vi que a família não gostou muito dessa série, disseram que tinha muita coisa mentirosa ali, que não era verdade, e aí não dá para saber. Será que as pessoas que produziram essa série, que conviveram com Silvio Santos, contaram a verdade baseada no que eles viram e conviveram com Silvio Santos? Ou de fato quiseram mentir em alguma coisa para usar uma licença poética, para mostrar uma outra imagem do Silvio Santos? Não dá para saber. Será que essa galera que conviveu com Silvio Santos viu um lado dele que a família não via? Por isso a família não gostou dessa produção que fizeram sobre a história do Silvio Santos? Não sei, não dá para saber. Vou aguardar uma série que vai sair, se eu não me engano, agora em setembro, sobre a história do Silvio Santos, e vou assistir essa série para saber como eles vão mostrar essa história do Silvio Santos, e posteriormente eu consigo trazer uma análise melhor aqui, baseada na infância dele, na criação com seus pais. Eu vi nessa série que o pai dele era viciado em jogo, era viciado em bebida. Eu não sei se o pai também traía a mãe, por isso ele também, Silvio Santos, se tornou um traidor, assim como eu, quando mais jovem, me tornei um traidor, assim como meu pai era um traidor que eu estava contando aqui para vocês. Então vamos à análise desse áudio do Silvio Santos. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu,
E quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, eu, quando falo com a minha consciência... Isso é muito bom, quando eu falo com a minha consciência. Eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas. São minhas filhas, não são minhas filhas. Era casado, não era casado, e hoje eu vejo as besteiras que eu fiz. Esse lance de consciência que ele fala, isso é muito bom para você que faz esse tipo de coisa. Se você é uma mulher que trai o seu companheiro, se você é um homem que trai a sua companheira, a tua consciência deita contigo todos os dias no travesseiro e ela começa a te lembrar esse monte de coisas. E aí eu vou para a história do Daniel Mastral. Será que ele estava em paz com a consciência dele para chegar ao ponto que ele chegou? O que eu acredito muito era que o Daniel Mastral inventava essas histórias na cabeça dele, talvez por algum problema psiquiátrico. E ele sabia que isso era mentira. E a consciência devia avisar a ele todos os dias. Aí tem vários relatos que ele era narcisista, que ele era isso, que ele era aquilo. Eu não olhei para ele com esses olhos aí no comportamento baseado no narcisista. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Essa religião que hoje é pregada, esse Deus que hoje é pregado, ele é um Deus narcisista. Vou dar um breve resumo por que esse Deus dessas religiões é um narcisista. 3 características do narcisista. É tudo sobre o narcisista, tudo gira em torno dele, só ele tem razão, só ele está certo, ninguém mais está certo, e ele não assume a culpa. É sempre culpa do outro, ele sempre joga a culpa no outro, ok? Essas 3 características do narcisista. Agora vamos olhar para esse Deus que essa galera prega. É tudo sobre ele, só ele tem razão, e a culpa nunca é de Deus, é sempre do demônio. Entenderam? Não assume a responsabilidade, só ele tem razão e é tudo sobre ele. É tudo para Deus, tudo tem que ser para ele, só Deus tem razão, só Deus é perfeito e a culpa nunca é dele. Se acontecer qualquer coisa de errado com você que está debaixo dessa cobertura espiritual desse Deus, que tem muitos pregando por aí, o que acontece? A culpa é do diabo, a culpa é do demônio, do Satanás, seja lá como você chama. Conseguiram entender? Não estou aqui para levantar crítica contra ninguém. Eu quero que vocês consigam abrir os olhos para o que estão pregando para vocês. Vocês não conseguem perceber. Eu estou me dedicando a fazer isso aqui. Só que esse não é o tema desse vídeo. Vamos voltar para o foco, que é esse áudio do Silvio Santos e, como eu falei, a consciência. E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Meu pai morreu infeliz porque fazia exatamente isso, correndo atrás de mulher, igual um louco, traindo as mulheres com quem nos relacionávamos. Meu pai fazia isso e eu fazia a mesma coisa. Como eu era infeliz. Por essas e por outras eu fui afundando com crise de ansiedade, crise de pânico e bati na porta da depressão. E o que me livrou foi exatamente o que o Silvio Santos fez aqui. Contar a verdade, tirar isso de dentro de mim. Vou deixar aqui no card uma playlist que eu falei de como eu era um cocôzão nos meus relacionamentos, para eu não me estender aqui. Vamos lá. Quando eu corria atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Comigo é pau na mão e pão na outra. Filho meu não pode ser nem bêbado, nem vagabundo, nem ladrão. Esses são os valores que precisam ser ensinados, como o Silvio Santos fala. Nem bêbado, nem vagabundo e nem ladrão. Mas isso pouco sai na mídia e mais pra frente a gente vai chegar nisso. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa?
E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Eu vou te acompanhar até o último suspiro. Isso é ter consciência limpa. Quando você tira de dentro de você as suas podridões, seja você que traz, seja você que mente, seja você que engana alguém, a tua consciência vai estar com você para o resto da tua vida. Imagina o inferno que não vai ser ouvir ela te cobrar todos os dias sobre o que você está fazendo. Pensa nisso. Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa, esse Deus que nos rege. Então a gente volta no que eu falei, no Deus que estão pregando hoje, narcisista. Esse é o Deus que rege essa galera. Se esse Deus para você faz bem, continue. Você precisa ser dependente emocional desse Deus, que você vai fazer tudo para ele, que só ele tem razão e que a culpa nunca vai ser dele. Ou seja, a culpa também nunca vai ser sua, porque se você fizer alguma coisa de errado, a culpa é do Satanás. Se esse Deus te agrada, segue. Para de querer mexer no Deus da biologia, no Deus da ciência, no Deus do católico, no Deus do espírita. Segue o teu Deus. Se esse Deus te faz bem, vá no caminho dele. Para de querer achar que todo mundo tem que acreditar no teu Deus, que o teu Deus é o único que salva. O teu Deus é o único que salva você. Não é o católico, não é o espírita, não é o budista, não é qualquer outra religião. O teu salva você. Segue em paz com ele, que eu garanto que vai dar tudo certo para você. Agora, você querer implantar na cabeça de outra pessoa o que você acredita, não faz sentido nenhum. Você está perdendo o seu tempo e a sua vida. Silvio Santos entendeu isso maravilhosamente bem, e é por essas e por outras que eu admiro muito esse homem chamado Silvio Santos. Cenoura Bravanel. E que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Hoje, infelizmente, a nossa mídia tá assim, do jeitinho que Silvio Santos falou, isso não sei quantos anos atrás. É só caçar o defeito e favorecer a narrativa que agrada para determinado partido, para determinada religião. Entramos numa competição horrorosa, seja politicamente falando, seja religiosamente falando, e não estamos preocupados com o que nos agrada, com o que nos faz bem. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você está fazendo mal para você, você vai fazer mal para o próximo. Você vai amar o próximo como você se ama. Se você se ama fazendo mal para você, você vai fazer mal para outra pessoa. E por consequência, você vai atrair alguém para a tua vida que também te faz mal. Mais um vídeo que eu vou deixar no card aqui para vocês verem sobre como acontecem essas conexões tóxicas. Então, pensa nisso, para com essa competição e vamos entrar na colaboração. Ouçam Silvio Santos. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão.
Isso me chamou muita atenção na fala dele. Ninguém vence o ser humano que está com razão. E por essas e por outras eu trago aqui Ana Hickman e Alexandre Correia, Carlinhos Mendigo e Aline Alck. Quando o ser humano tem razão, Deus é o advogado. Ninguém vence um ser humano que tem razão. Então é isso que eu quero para esses casos que eu analiso aqui, Ana Hickman e Alexandre Correia, é ver quem de fato tem razão, quem de fato está falando a verdade e que seja punido quem esteja mentindo, seja ela ou seja ele. Carlinhos Mendigo e Aline Alck, a mesma coisa. Daniel Mastral, o que aconteceu? Era verdade ou não era? Eu não sei, eu não estou aqui para dizer o que é verdade e o que é mentira. Tem a justiça para fazer isso. E aí eu vou e dou o meu parecer comportamental. Vamos continuar. O ser humano não está com a razão. Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei porquê, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Vocês já meditaram sobre isso? Sobre ter tido outras vidas? E se outras vidas teremos? Confesso que eu já fiz algumas reflexões sobre isso, cheguei a algumas possibilidades e hoje me encontro num lugar que eu não sei te dizer, não parei para meditar novamente sobre isso e o que será da vida quando a vida acabar. Será que tem outro lugar? Será que a gente volta para cá? Já pensou sobre isso? Tem uma opinião sobre isso? Se quiser, deixa aqui no comentário para falarmos sobre esse tema. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.